Pode se sentar, glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Estar na casa de Deus é muito bom, né? Compartilhar do amor dele com os irmãos, então, não tem preço, não tem valor, né? É inestimável, né? Inestimável dizer o quanto é prazeroso poder honrar o Senhor com as nossas adorações, com as nossas canções, com o nosso coração. Primeiro com o nosso coração, né? Porque a Bíblia diz que Deus olha o nosso coração primeiro. Quando nós viemos para cá, Deus já sabia como estava o meu coração, o seu coração, o que estava ardendo dentro dele em relação ao propósito de estarmos aqui nesta manhã, o propósito de adorar. E essa canção que canta aqui, né, Quero Ser Seu Bom, essa canção ela toca profundamente no meu coração, porque quando eu falo assim, eu quero ser o jardim particular, eu não penso em outra coisa a não ser Deus me visitando e conversando comigo o tempo todo. Porque esse é o propósito de Deus em Cristo Jesus, né? Quando Jesus abriu, né? Pode-se dizer que ele abriu as portas do céu, né? Quando o véu se rasgou de cima a baixo, para que eu e você pudéssemos ter acesso direto à obra redentora do Senhor, né? Então Deus tenha nos abençoado, Deus tem nos guardado, e eu quero glorificar esse Deus que, independente das adversidades, das tribulações, das angústias, né, dos dias difíceis, né, a quebradura do pé da minha esposa, né, a cirurgia que eu fiz na boca, e independente de tudo isso aí, Deus tem nos guardado, Deus tem nos abençoado, e nós não podemos deixar de honrar a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. A humildade e a honra, ela é o princípio da nossa prosperidade. Quando nos humilhamos, o próprio Deus diz, aquele que se humilha, eu exalto. Quando a gente honra, Ele também nos honra, né? Honra o Senhor teu Deus com todos os seus bens, com tudo aquilo que você tem, e o Senhor derramará sobre você muito mais do que nós podemos imaginar. Quero pensar, trago aqui um abraço da pastora Rose para todos aí, que Deus abençoe. Ela queria até vir, mas a rampa aí ainda não está podendo forçar muito, né? Mas próximo culto ele estará aqui em nome de Jesus, né? Se a gente puder vir em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida do apóstolo Paulo, que nos franqueia esta oportunidade de estar aqui no altar, trazendo a palavra do Senhor. Agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, que está nessa disposição desse dia chuvoso, gostoso, né? Bom de ficar na cama, mas glória a Deus porque você tomou uma decisão de, independente do que Deus dá a chuva para a gente descansar, você preferiu honrar a Ele primeiro para depois descansar. Deus se alegra disso. Deus tem um coração, né, que deve estar explodindo no coração de Deus por aqueles corações que se põem diante dele em nome de Jesus. Eu quero pensar com você nessa manhã algo de Deus para a nossa vida. Nesses dias que a gente tem ficado um pouco mais recluso em casa, né, devido às circunstâncias, a gente começa a pensar um pouco mais na palavra, a gente começa a ler, a gente começa a ver ministrações, ouvir, e Deus vai falando com a gente. E esses dias, confesso que a palavra tem vindo muito em cima disso. Honrar a Deus, honrar as pessoas, honrar a liderança. E se você observar todas as canções que cantou aqui hoje, ela fala nesses princípios. Ela está no princípio de honrar a Deus. Louvado seja o Senhor por isso. E eu costumo dizer que Deus testifica, né? A ministração do profeta, quando a canção ela vem para preparar o ambiente, né? Para a glória de Deus, né? Louvado seja Deus por isso. Eu quero pensar com você acerca de algumas coisas do projeto de Deus para mim e para a sua vida. E gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, se você puder, Filipenses capítulo, vamos ler 2 textos. Eu vou pedir que você já procure logo aí para ficar mais fácil para você. Filipenses capítulo 2 e Romanos 13. Filipenses 2, 1 a 5. Romanos 13, versículo de número 7. Quero pensar com você a respeito dessas palavras que o Senhor tem preparado para nós. Se você abriu aí, posso ouvir um amém? Glória a Deus. Sinceridade, a gente está no mundo da tecnologia, mas sabe uma coisa que eu gosto de ouvir? É quando a gente fala assim, abra a sua Bíblia
em tal livro. Aí você começa a escutar. Isso mostra que a gente tem, né, intimidade com a palavra. Eu peguei um jargão de um pastor, amigo meu. Eu peguei porque eu falo, é ele que fala, né? Ele diz assim, que a distância que você tem da Bíblia é a distância que você tem de Deus. Quanto mais próximo da Bíblia você está, mais próximo de Deus você se encontra. Amém? Filipenses capítulo 2, de 1 a 5 diz assim: portanto, se há alguma exortação em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, diz o Senhor, completai a alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando as mesmas coisas. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, com cada um considere os outros superior a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora, Romanos 13, versículo de número 7. Dai a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Amado Deus e Pai, esta manhã nós nos encontramos diante do Senhor. Anelamos o nosso coração num só propósito, meu Deus, de aprender do Senhor. Porque sabemos que quando também nos colocamos à disposição de aprender do Senhor, é uma forma de honrar o Teu santo nome. É de honrar a Tua presença constante ao nosso redor. É de honrar a Tua presença agora, que estamos reunidos aqui, que está no nosso meio. Por isso, que a graça do Senhor inunda este lugar. E entra, Senhor, agora, abrimos a porta do nosso coração, dizendo: Senhor, entra e toma o Teu lugar. E toda a honra e toda a glória seja para o Senhor. A mim, Senhor, peço sabedoria para ministrar a Tua palavra, e aos nossos corações nos dê graça para entendê-la, o que o Senhor tem preparado para nós nesses dias. Toma, Senhor, para Ti as nossas vidas. Nada de nós, mas tudo de Ti. Nada para nós, mas tudo para a honra e glória do Teu santo nome. E a igreja do Senhor diz: amém. Louvado seja Deus. O primeiro texto que nós lemos fala de algo muito importante. Paulo escreve aos Filipenses dizendo que, portanto, se há alguma exortação em Cristo, e se alguma consolação há, né? Então vivamos nessa comunhão com o Senhor. E ele diz: completai o gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar. Quando nós nos envolvemos dentro do propósito de Deus, nós temos que ter a mente de Cristo. Há um livro que diz, né? O que faria Jesus no meu lugar? Poderíamos fazer uma comparação: o que faria eu no lugar de Jesus? Será que o mundo teria sido salvo se eu estivesse no lugar de Jesus? Porque imaginar o que Jesus faria é fácil. Jesus, por Ele ser Jesus, por Ele ser o Filho de Deus e ter o propósito, sabemos que Ele, pela história e por tudo que temos de informação, sabemos que Ele agiria de forma correta. Mas a questão é: o que faria eu no lugar de Jesus? Quantas pessoas nós já não condenamos? Quantas pessoas nós já não sepultamos no cemitério da nossa ignorância? Quantas pessoas nós já lançamos fora da nossa presença? Quando o Senhor diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Humildade e honra precede a glória. Jesus se humilhou. A Bíblia diz que Ele se humilhou, esvaziou de si mesmo, se tornou servo.
e recebeu a cruz e todo o peso que não era dele. Mas a palavra de Deus diz que ele honrou a Deus, e da forma que ele honrou, Deus o exaltou de sobremaneira, que deu a ele um nome que está acima de todo nome, e a esse nome todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Mas o que nós temos vivido? O princípio da honra. Honrar para que nós possamos crescer, honrar para que nós possamos alcançar lugares altos, honrar para que Deus cumpra em nós todos os propósitos dele. Na segunda-feira passada, nós estávamos ministrando o ProReviva, e Deus, ele usa dos seus para falar com a gente, né? Estava lá junto com o pastor Jonas, e de repente numa parte da ministração o pastor Jonas citou um texto da história de José, e nós vimos o quanto José honrou o seu pai, a sua mãe, quanto José honrou os seus irmãos, quanto José honrou por onde ele passou a casa de Potifar, e quanto José honrou Faraó. José estava na prisão e de repente Faraó tem um sonho. Então manda se chamar José. Eu não vou entrar em detalhe doutor, você sabe a história. A palavra de Deus diz que José, então, quando ouviu o chamado de Faraó, ele se coloca à disposição, e o texto da palavra de Deus diz que ele foi se afeitar, ele foi se arrumar para ir na presença de Faraó. Ele estava no calabouço, provavelmente cabeludo, barbudo, sujo, imundo. Ele poderia sair dali e falar assim: já que é o Faraó, eu vou de qualquer jeito mesmo, só para ele ver como é que eu estou, porque esse é o sentimento que a gente tem, né? Maltratou, você vai ver como é que eu estou. E aí a Bíblia diz que ele vai e se afeita. Se afeitar se barbeou, se arrumou, se vestiu e foi até a presença de Faraó. Ele honrou o Faraó, mesmo não sendo o senhor da vida dele. Para o povo judeu e o povo, né, de Israel, o povo naquela época, a barba era um motivo de honra para o povo de Deus. E ali então ele tira a sua barba e chega diante do Faraó, porque para Faraó, cabelo e barba para eles era falta de respeito, e até por outras questões, piolho, sujeira e tal. Então ele resolveu honrar Faraó. E ali, o desenrolar da história você sabe. Por direção de Deus, Faraó o nomeia o segundo homem do Egito. A humildade e a honra procede a glória. Honrar um homem de Deus, honrar uma autoridade, honrar aqueles que têm autoridade sobre nós, é o princípio da sua glória. Nós vamos para a África. A África é um país de uma pobreza tremenda, e todo mundo sabe a perseguição cristã. E vemos ali, quando os pastores vão adentrando na igreja, as pessoas, a nossa cultura parece que eles estão sendo exageradamente exagerados. Que na cultura deles, o pastor chega, o pastor está no altar, as mulheres estão passando pano no sapato do pastor. Ele vem vindo, elas vêm reverenciando. As pessoas se ajoelham na frente de um pastor, um homem de Deus, para pedir uma bênção. E quando nós olhamos isso, parece que é ignorância, parece que que essa adoração ao homem. Não, a cultura deles é isso: honra a quem honra, honra. Cada pessoa que tem uma posição social, de status, de honra, ela merece honra, ainda que ela não agrade você. Faraó não agradava José, mas ele honrou. Quantos políticos estão ali que não agradam a gente, mas a gente tem que honrar? A Bíblia diz que toda autoridade constituída é permissiva por Deus, e se você não honra a autoridade, você desonra a Deus, porque foi Deus que permitiu que ele estivesse ali. Quer prosperar? Honre. Honra é o princípio de você receber as bênçãos do Senhor para você.
Quando nós olhamos para estas coisas e nós observamos que essas pessoas cresceram em honra, porque honraram. Aquilo que o homem semeia, com certeza ele vai colher. E quando você olha um pouco mais na cultura, ali na África, você vê que eles também têm o costume de se prostrar diante dos pais. Não é só do pastor, da autoridade, para pedir uma bênção. Toda pessoa que tem autoridade que pode abençoar, eles ajoelham. Tem certa região lá que eles ajoelham pedindo a bênção. Quantas vezes você chegou aqui e pediu a bênção do seu pastor? Quantas vezes? Porque quando você pede a bênção do pastor, ele te abençoa com honra dos céus, porque não é ele que te abençoa. A palavra bênção vem de Deus. Ele diz assim: então Deus te abençoe. O profeta da casa tem autoridade para, em nome do Senhor, te abençoar. Na igreja lá em Sinop, as pessoas chegavam e pediam bênção para mim. Aqui no Surubi estão fazendo a mesma coisa. Nós estamos ensinando, porque eles sabem que, honrando o profeta, eles vão receber bênção também. Porque quem tem autoridade de Deus para lançar bênção sobre a terra na sua vida? Seu pai, sua mãe e toda autoridade. E a Bíblia diz para você, lá no Êxodo, né? Os mandamentos: honra o teu pai e a tua mãe. Pai e mãe significa autoridade, para que te o quê? Prolongue os dias na terra. Quer dizer, para que você viva o tempo que Deus tem preparado para você. E depois, para que te vá bem. Quer dizer, para que te prospere. Para que prospere na terra. Humildade e honra precede a glória. Precede a glória. Mas eu quero pensar com você aqui nesta manhã de que o egoísmo ele tem o poder de arruinar uma igreja, uma empresa, uma família, um relacionamento. Enquanto a verdadeira humildade ela pode edificar. E foi nessa humildade, nessa simplicidade, nessa honra ao propósito, ao seu chamado, que Jesus ele edificou a sua igreja. E ele disse: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Ser humilde, se dispor a honrar, inclui ter uma perspectiva real de si mesmo. O texto que nós lemos ali de Filipenses fala: não olhe para o outro melhor que você. Não, aliás, não seja você melhor que o outro. Veja o outro sempre como melhor. Mas a natureza humana sempre olha pejorativamente para as pessoas. Eu sou melhor que o pastor Jonas. Eu sou muito melhor do que a irmã ali, que é Cida. Sempre eu me coloco como melhor, quando eu deveria me colocar inferior e não superior. Paulo, ele nos alerta para isso, quando ele diz no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 3: digo a cada um dentre vós, que não saibais mais de si mesmo, além do que convém saber, antes saiba com moderação. Tem pessoas que buscam instrução, que buscam conhecimento, para pisar nas outras pessoas. Ou você nunca ouviu aquela frase de alguém que tem um posto elevado ou uma autoridade elevada: você sabe com quem você está falando? Você imagina quem sou eu? Pessoas que usam a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua posição para humilhar, para pisar na cabeça de outras pessoas, porque eles entenderam que para subir na vida é só pisando nos outros. Quando nós honramos a liderança que está acima de nós, nós só recebemos bênção.
A própria palavra diz que quando o governo de um lugar ele é para com Deus, o povo é abençoado. Quando nós oramos para o nosso governo, para que o Senhor abençoe ele, Deus usa ele para nos abençoar. Deus não vai usar outro. Quando nós oramos para o nosso líder, nosso pastor, Deus vai usar ele para nos abençoar. Isso não quer dizer que nós não devemos ter entendimento, que nós não devemos saber. Muito pelo contrário, tem pessoas aí que têm conhecimento de coisas que nós nem imaginamos. Porém, cada um dentro da sua limitação. Perante o Senhor, nós somos todos pecadores. Perante o próprio Deus, não há ninguém maior que ninguém. E aquele que tiver com a cabecinha mais alta, né? Quando a espada passar, vai ser a primeira cabeça que vai ser decepada, né? Porque quer ver demais, quer aparecer demais, né? Tem pessoas assim, pessoas que gostam de estar à frente de algo que nem foi chamado para estar. Porque somente os salvos em Cristo Jesus experimentarão o gozo eterno, conforme Filipenses diz. Aprimore o gozo para experimentar o que é melhor de Deus. Se nós estreitamos os nossos relacionamentos com as pessoas, com os outros, né? Estreitamos também o nosso relacionamento com Deus. E eu não estou falando de relacionamento de conhecimento, eu estou falando de honra. Porque quando eu honro você, eu honro Deus. Porque partindo do primeiro princípio, o primeiro princípio é que Deus te fez a imagem e semelhança dele. Deus te fez como Ele é. E se eu não honro aquilo que é de Deus, eu não honro Deus. Eu preciso honrar as pessoas. Talvez você, não estou aqui falando por mim, estou falando pelas minhas condições, do jeito que eu sou. Talvez você tenha percebido que toda vez que eu me dirijo a você, eu falo senhor, senhora, pode ser jovem, pode ser quem for. Eu falo, o senhor está bem, o senhor está jóia? Porque independente de quem você é, a sua idade que você tem, você é a obra-prima do Senhor. Nós devemos saber disso. A questão de honra, um dia eu vi um pastor pregando, apóstolo, ele falou assim: quando você vai num show, isso é interessante, vocês podem observar que eu faço isso aqui na igreja, involuntariamente, e peguei isso lá. Quando você vai num show, ou vai numa palestra, ou você vai ver alguém, quando ele fala algo bonito, você faz o quê? Você aplaude, não é isso? Aplaude, vamos ver, aplaude, vamos bater palma, isso é o que você faz. Aí você vê, todo mundo bateu palma. Quando Deus fala, quando você está na emoção e você ouve uma palavra de Deus, você também, então aplaude. Aí ele falou assim: você aplaudiu Deus da mesma forma que você aplaude os homens, você desonra Deus. Aí ele fez a gente pensar, como? Porque os homens você aplaude baixo, que a Deus você aplaude acima da sua cabeça, porque Ele está acima de você. Parece que não faz diferença. Faz, porque quando eu aplaudo Deus, eu aplaudo Ele acima das glórias do homem. Se o homem eu honro ele aqui, a Deus eu honro Ele mais alto, porque Deus está mais alto. E naquele dia, não estou dizendo que você tem que fazer isso não, eu estou dizendo que naquele dia entrou na minha mente. Você pode notar que a gente está louvando aqui, eu fecho meu olho, eu não fico olhando para ninguém. E aí quando termina o louvor, para Deus é mais alto. Para Deus é mais alto. Eu não posso dar a mesma glória que eu dou para os homens, dar para Deus, tem que ser um pouco mais elevado. Então eu faço isso, não estou dizendo que você tem que fazer, mas quando Ele falou aquilo atinou dentro do meu coração. Eu não posso dar a Deus a mesma honra que eu dou para o homem. Mas a Bíblia diz: a quem honra, honra. Seguir os princípios de honra faz parte do amor de Deus.
E esse amor de Deus é para comigo e para com o nosso próximo também. Deus, ele estabeleceu o amor a ele e ao próximo através dos 10 mandamentos. E Jesus testificou isso, resumindo os 10 em 2. Se você pega do 1º ao 4º, é tudo para Deus. E se você pega do 5º ao 10º, é tudo para honrar o homem. Porque quando fala assim, não roubarás, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, é tudo para você honrar a pessoa. Porque se eu honro você, eu não quero nada do que é teu, e eu não quero mal para você de forma alguma. Você está entendendo? Amém ou não? Está sendo fácil de entender ou não? Amém? Então, se nós não honramos, nós demonstramos que nós não amamos. Respeitar se torna-se ainda mais difícil, visto que o homem é egoísta por natureza. Cuidado com o que a gente fala sobre as autoridades. Esse dia eu falei na rádio, foi num dia que o apóstolo pediu para mim lá, eu falei, nós estamos vendo algo sendo construído no meio da cidade, e tem visto muita gente falar, isso não vai dar em nada, não, isso aí é só coisa de política. Crente falando isso, que seja ainda assim, a boca do crente é para profetizar, isso vai ser bênção, porque o próprio crente tem autoridade para lançar palavra. Em vez de lançar bênção, ele começa a lançar maldição. Aí ele quer colher bênção. Ele não honra a autoridade que está lá, ainda que ele não vá, mas Deus faz com que as coisas vá, quando o povo resolve fazer a parte dele. Eu falava lá na rádio ainda, eu falei, gente, muitos crentes maldiçoando a prefeitura. Eu não conheço o prefeito, não sei quem é, assim, não conheço no sentido assim de votar nele e tudo, mas nós temos que profetizar a bênção, vai dar certo. Você quer ver uma coisa? Eu vou falar uma coisa para você que para mim eu achei assim, parece que Deus me ouviu. Todo dia, né, de culto eu vou para o Surubi, né, ali. E subindo a avenida ali, apóstolo, olha uma coisa simples, mas que a gente lembra de coisa que você profetiza que parece que Deus te ouviu. Parece não, Deus te ouve, né, claro. Eu caminhando, saindo daqui para lá, entrando ali para o Surubi, sempre vendo no meio fio assim, na calçada, a calçada e o meio fio e as árvores na rua. Falei, Deus, isso não está certo. Árvore no meio da rua. Por que esses camaradas não põem 20, 30 centímetros para cá, o meio fio, para que as árvores fiquem dentro do canteiro, para que as pessoas tenham espaço para andar lá dentro e não na rua, como o pessoal anda aqui. Isso lá atrás, sem saber desse projeto que está acontecendo, sem saber nada. Eu não estou falando que está fazendo porque eu falei, não, mas é um sentimento que está no meu coração. Aprainar esses negócios aqui para o povo caminhar, que isso aí destrói a coluna das pessoas, tudo torto. E logo em seguida aconteceu isso aí. Agora, isso estava no projeto de Deus? Provavelmente, porque tocou no coração da liderança para fazer isso. Mas eu não pude concordar com aquilo que estava. E aí começou a mexer. Pergunta para a pastora Rose. Quando eu vi aquilo, ela falou assim, meu bem, ali ó, estão colocando meio fio para cá e colocando as árvores dentro do canteiro agora. Eles estão comendo 40 centímetros para lá e para cá, e as árvores estão ficando dentro do canteiro. Temos que acreditar que tem palavras de bênção para ser lançada sobre as autoridades que estão sobre nós, e independente de partido político, independente de qualquer coisa, nós devemos cultuar, né, a graça de abençoar, porque nascemos para ser abençoado, e sendo abençoado eu posso abençoar. Deus me honra, eu tenho que honrar. Então são pequenos detalhes. Mas eu tenho orado para que Deus manda para essa cidade empresários. Nós temos orado, eu e a pastora, nós estamos orando, Senhor, envia empresários para a cidade, tira esse espírito de pobreza, esse culto que tem de ser cidade que tem favela, que tem droga. Coloca pessoas aqui para botar trabalho para este povo, porque o povo trabalhando acaba com isso. A cidade cresce. Mas e se o povo daqui não quiser trabalhar? Deus traz pessoas de fora e a cidade fica bonita, a cidade é edificada. Você vai ter bênçãos na cidade, você vai receber coisas de fora que você não tinha. Você começa a colher. Nós precisamos ter essa cultura, honrar. Quantas vezes você já depositou oferta na vida do seu pastor? Porque se ele é abençoado, o povo é abençoado. Você está entendendo? Tudo isso faz parte. Na história de Israel, Davi nos ensina pela sua atitude como deve honrar.
Davi tendo poder, né? Tendo poder pela força, porque Deus era com ele. Davi tendo a oportunidade, e não houve outra oportunidade igual aquela, Davi, de matar Saul. Tanto que ele vai lá e tira uma parte da vestimenta real de Saul e fala: ó, se eu quisesse, você nem viu tirar um passo da sua roupa, quanto mais eu tivesse te matado. Mas ele disse o quê? Ai de mim, se eu tocar no ungido do Senhor. Isso significa o quê? Medo? Não, honra. Honra. Você está entendendo? Quando eu honro as pessoas, eu honro Deus. José estava lá na masmorra. Quando ficou sabendo que Faraó tinha um sonho que precisava ser revelado, Deus que levante outro aí para poder. Eu não quero nem saber desse Faraó, só me fez coisa ruim. Deus que levante outro profeta para falar com ele aí. Deixa ele dormir, deixa ele perder o sono lá. Pois não, eu vou lá e Deus vai revelar. Quando ele se dispôs a fazer aquilo que Deus já tinha ordenado a ele, ele honra a Deus primeiro, para depois honrar as pessoas. Nós precisamos saber que humildade e honra é o princípio da glória, é o princípio de sermos abençoados. Davi honrou apesar de sofrer nas mãos daquele homem. Foi rejeitado por ele, perseguido, tentou contra a vida de Davi várias vezes, mas Davi, ele preferiu o quê? Respeitar a Deus e ao rei. Apesar de Saul, olha só como que é impressionante, apóstolo, a honra. Apesar de que Saul não foi escolhido de Deus, não é isso? Saul foi escolhido rei pelo povo, mas foi ungido por Deus. O profeta não foi lá e não ungiu o que o povo escolheu. Cabe a nós honrar aquilo que o povo escolhe. Davi podia falar: não foi eu que escolhi, problema de vocês, eu já sou ungido rei mesmo, já tinha sido ungido nesse período aí, já tinha sido ungido rei. Esse problema é seu, agora vocês, a hora que eu reinar vai ser diferente, mas agora o problema é de vocês. Ele honrou cada passo da sua jornada, ainda que o rei que se levantou fosse escolhido pelos homens. Então nós entendemos que toda autoridade constituída, permitida por Deus, nós devemos o quê? Honrar. Nós devemos honrar. E ele então se torna rei. Tinha sido ungido provavelmente uns 17 anos antes, né? Ele esperou passar o tempo honrando o profeta, honrando o rei. E depois que o rei morreu, aí ele tomou o seu lugar. Tem gente matando gente para poder tomar o lugar dele, né? E nós? Como nós temos agido em relação a isso? Como temos agido em relação a honrar? Aliás, em relação à honra e à humildade para com as pessoas, a liderança. Por que para com as pessoas? Porque o texto diz que não façais nada por contenda. E o versículo 4 de Filipenses diz assim: não olhe cada um somente para o que é seu, mas para cada qual também para o que é dos outros. Tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não posso ter ninguém maior, achar que eu sou maior que ninguém. A minha liderança, meu pastor. Vou contar uma coisa em particular para você aqui. Se você quiser ficar com inveja, faça a mesma coisa. Eu não vou poder, nós não vamos poder ir lá em Guarapari agora, né? O pastor ainda vai ficar mais uns dias ali. E locomoção não é problema a viagem, o problema é chegar lá, né? Aquele pé, daquele jeito, tal. O apóstolo falou assim: rapaz, mas eu estava contando que você fosse lá, tal. Falei assim: apóstolo, eu não vou poder ir, nós não vamos.
mas meu carro está à disposição do senhor, você pode pegar ele em qualquer momento. Aí beleza, não é isso não. Aí foi quinta-feira nós tivemos o Pro Reviva lá no Surubi. Aí eu conversei com o Bruno, estava conversando com o Bruno e com o Sérgio. Aí eu falei assim, precisa de um lavador de carro, né, para poder levar lá, para poder lavar o carro. Meu pensamento, eu não posso dar o meu carro para o meu apóstolo sujo do jeito que está. Eu não posso. É desonrar o meu profeta, é desonrar o meu líder. Ele não sabia disso. Aí ontem de manhã eu fui levar uma geladeira na casa de uma irmã lá no Surubi, que ela estava sem geladeira. Nós fizemos, a geladeira dela queimou, e eu não falei assim, não posso ter geladeira na minha casa, minha irmã sem geladeira também. Aí peguei a geladeira que estava lá na igreja, que não está usando, levei ela para a casa dela. Falei, vai usar, minha irmã, vai deixar suas coisas guardadas aí, bonita. Porque falar assim, o que eu como, você come, é fácil. O duro é abrir mão do que você tem ou de algumas coisas para ajudar os outros. Fui lá, levei a geladeira, aí o carro estava sujo por fora, falei, vou lavar o carro aqui mesmo. Lavei o carro por fora. Aí o Bruno já tinha me mandado o endereço do rapaz, liguei para o rapaz, pedi desculpa para ele, né, porque eu também não posso negligenciar o rapaz lá, porque me honrou. Liguei para o rapaz e falei, olha, o Bruno ligou aí, teve aí, arrumou tal horário, eu não vou poder, cara. Porque até então não tinha pensado nisso, que você tinha marcado cedo, né? Aí depois eu pensei, vou lavar o carro aqui mesmo. E aí, tal, deixei para uma outra oportunidade. Falei, numa outra oportunidade eu te ligo e a gente marca. Para não desonrar ele, que me honrou. Porque eu poderia nem ter ligado. Aí amanhã depois ele passa, pô, você falou que o rapaz vinha aqui, não veio nada. Desonrava ele. Você vê uma coisa, liga a outra. Não tinha nem pensado nisso, tá vendo? Como é que Deus é? Aí, cheguei em casa ontem. Aí cheguei em casa na hora do almoço. A Cida falou assim, que ia lá em casa fazer uma visita, né? E ela foi lá visitar a pastora. Eu pensei, vou ficar no meio de duas mulheres, escutando conversa de mulher, deixa as mulheres conversar em paz. Catei o baldinho e falei assim, vou descer lá para baixo, né? Falei, vou descer lá embaixo, vou limpar o carro. As garagens lá sempre ficam ocupadas, né? Lá no prédio, porque está todo mundo no prédio. Por graça de Deus, ontem estava tudo vazia. Eu abri o carro lá assim, abri as 4 portas, porta-mala, liguei o som e deixo o som com meio, só na escovinha de mão assim, tirando toda a sujeira. Acabei de falar para o apóstolo, o carro está limpinho, bonitinho, para o senhor viajar. Falei para ele aqui agora. Quando eu terminei satisfeito. Eu não posso deixar de honrar, porque quem me abençoa é Ele. Quem me abençoa é Ele. Eu tenho que honrar o meu líder. Pequenos detalhes. Eu tenho certeza que se ele pegasse o carro sujo, ele não ia fazer muita diferença, ele ia pegar o carro e ir embora. Mas estava dentro de mim algo diferente. Eu não posso deixar ele daqui para lá de qualquer jeito. Eu não posso fazer as coisas para o meu líder de qualquer jeito. E é bom que ele esteja aqui ouvindo isso, para que seja bem claro. Eu não estou fazendo isso para puxar saco de ninguém, mas simplesmente porque ele é o meu líder. Meu líder. Honra, humildade e honra precede a glória. Se eu quero que Deus me abençoe, eu preciso abençoar. Eu preciso honrar se eu quero que Deus me honra. Numa cidade estranha onde é que ninguém me conhece, Deus já está me dando uma casa praticamente montada, que financeiramente eu não teria condições. Aí eu entendo aquele princípio que a Bíblia diz assim, quem deixa pai e mãe, irmão, por amor de mim, receberá ainda 100 vezes mais nesta vida. E muitas vezes você acha que 100 vezes mais é você ficar rico. Não, 100 vezes mais é você ter todas as suas necessidades supridas e nada te faltar. E aí ele fala assim, e você não vai mais pedir emprestado, você vai emprestar. Aquele que dá com o coração sem esperar nada em troca, Deus com certeza multiplica a sua sementeira. A Bíblia diz simples, aquele que dá um copo de água para o profeta com o coração aberto, um coração bom, Deus o enche de bênção. Hoje nós ouvimos muito sobre os direitos humanos, né? E com razão, né?
Infelizmente, a dura cerviz do homem precisa usar de direitos humanos para que se faça os princípios primórdios. Pessoas não respeitam e nem honram mais as outras pessoas. Teve que ter uma lei agora, que foi instituída agora há pouco tempo, a lei do barulho, né, do som alto, para que as pessoas pudessem respeitar a sua casa. Ficar sem barulho até de madrugada na porta da casa. Agora não tem mais negócio, né, até 10 horas não, a qualquer barulho, qualquer hora, a lei. Por quê? Porque eu não te respeito. Eu tenho que ter uma lei. Eu tenho que ter uma lei que para me honrar o meu filho, que é pequeno, que é criança, eu tenho que ter uma lei para que eu coloque uma cadeirinha dentro do carro para carregar ele, porque eu não honro ele, eu quero que ele se lasque para lá, se ele bater, é problema dele. Isso é falta de honra. A gente espera um monte de lei, não obedece nem as que tem. Tem 10 mandamentos, não é muito, né? Quando fala no Brasil tem milhões de leis, mas quando você fala dos 10 mandamentos, é só 10. E tem hora que eu penso assim, que Jesus achou que é muito difícil o povo obedecer 10, ele resumiu as 10 em 2. Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Honra a Deus e honra o próximo e te serás bem nessa terra. E aí então nós temos que requerer nosso direito, né? Você tem que me honrar, você tem que me abençoar. Tudo isso porque deixamos de amar e respeitar os outros. Por exemplo, nós temos que seguir as leis de trânsito para garantir a segurança da população. Tem que botar uma faixa de segurança quando eu estou vendo um pedestre passar, por quê? Porque senão eu não paro. Com todo respeito aos motoqueiros aí, são os maiores infratores de trânsito, são os motoqueiros, né? Moto não foi feito para andar no meio de carro. Isso é no Brasil inteiro, não estou culpando você não. Moto nunca foi feito para sair costurando. Moto foi feito para andar como um veículo normal, atrás do outro. Se você for na lei do trânsito, não tem esse negócio de sair costurando. E a gente sai. Entendeu? A gente precisa de leis para... Entendeu? Não, são coisas que vivemos com isso. Né? Tem dia que eu venho da igreja lá, 9h30, 10 horas da noite. Quando eu entro na avenida, eu tenho medo. Porque esse motoqueiro no meio desses buracos ali, rapaz, o bicho não tem juízo não, hein? Entendeu? Agora precisa de lei para isso. Aí chega em casa muitas vezes um som alto, você tem que ter lei para poder mandar o vizinho baixar o som, né? É preciso respeitar os direitos dos outros, é preciso respeitar as pessoas. Aí quando a gente vê, né, naqueles lugares onde é que tem a faixa de pedestre, quando o camarada pisa no asfalto, os carros param na hora. Aí você vê aquelas imagens dos Estados Unidos para o ônibus escolar assim, quando a plaquinha sobe aqui, stop, os carros param em tudo quanto é lugar, porque eles respeitam uma criança, sabe da fragilidade de uma criança, e sabe que uma criança pode sair correndo ao mesmo tempo, assim, de uma hora para outra. A gente precisa de leis para fazer o óbvio, para respeitar o próximo, os limites do próximo. Nós devemos tratar a todos com o devido respeito. 1 Pedro 2,17 diz assim: tratem a todos com respeito, ame os irmãos, tema a Deus e honre ao rei. Olha só, eu preciso tratar todos com respeito, todos. Eu preciso amar os meus irmãos, eu preciso temer a Deus por causa da minha salvação, mas eu preciso honrar o rei. O rei por quê? As autoridades que estão constituídas. O texto de hoje ele nos explica como devemos fazer isso, com humildade. Devemos considerar os outros superior a nós mesmos. E que se fosse sempre essa a nossa atitude, meu amado, na família, nós seríamos mais unidos. No trabalho, teríamos menos tensão. Quando o pastor Jonas falou assim: eu vou ser mandado embora. Se você é um bom funcionário, vai passar céus e terra, o patrão vai te guardar. Se você não for bom funcionário, você vai ser o primeiro da lista. Quando tiver uma crise, o primeiro que cai é aquele que é ruim, aquele que só fica esperando ser mandado. A Bíblia diz que aquele que faz só aquilo que é mandado, servo inútil é.
Quando você começa a fazer as coisas além do que está no seu limite, você logo é promovido. Eu lembro que com 12 anos, 13 anos, 1981, 12 para 13 anos, eu fui trabalhar numa empresa chamada Sonora, empresa de filmes fotográficos, antiga, hoje nem sei se tem mais. Tinha umas maquininhas de fotografia chamada Love. Ela vinha com filme e com flash, né? Fazendo propaganda aqui. Fui lá para trabalhar de office boy. Eu era o office boy mais doido de Cuiabá. Andava aquelas ruas correndo igual doido. O patrão falava assim: vai lá correndo. Eu, menino bom, né? Era novo ainda. Um dia de eu jogar por cima do capô do carro sem sair chiando para não ser atropelado e sair do outro lado, e estava com o bolso cheio de dinheiro, que eu ia muito no banco, né? Cara, levar dinheiro, buscar dinheiro, e eu vazava. Eu saía do banco, então, quando eu saía do banco até chegar na empresa, ninguém me segurava. Eu descia junto com aqueles carros assim que parecia o Ayrton Senna, de a pé, irresponsável. Aí eu entrava na loja correndo. Um dia eu entrava no banco, apóstolo, no Banco do Brasil, correndo. Um dia o guarda falou assim: ei, filho, eu te conheço, mas cuidado, uma hora você está correndo aqui, tem um outro guarda que não te conhece, ele pode te atirar em você. Mas atirar em mim por quê, né? Não estou fazendo nada demais. Aí depois eu fui pensar, né? Falei, pô, dentro de um banco correndo, eu entrava, eu estou falando para vocês, eu fazia isso. Eu vinha correndo, eu vinha com um monte de dinheiro assim, eu colocava na roupa assim, jogava a camisa por cima, e eu saía no 12. E entrava dentro do banco correndo, porque eu falei, ninguém vai me assaltar. Ó, a ideia de menina é boa por causa disso, né? Super-herói, pá, ia lá. Entendeu? Falou assim: ó, cuidado. Uma hora dessa, vem uma outra pessoa aí, e aí não te conhece, vai ter problema. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu entrei lá para trabalhar de office boy. Com 2 meses, eu estava no chefe de almoxarifado, só dentro do ar-condicionado, contando maquininha. As que chegavam nova, as que chegavam para mandar para Manaus, e as que eram estragadas eu tinha que contar para fazer reposição, embalava separado, tudo dentro de uma sala com ar-condicionado, para quem corria no sol. Só que quando eu estava lá sem fazer nada, eu ficava, deixa eu carimbar envelope, deixa eu guardar isso aqui, deixa eu colocar isso ali. Aí o cara viu que eu era dinâmico. O que ele fez? Tinha um estoque lá que estava cheio. Tinha um rapaz que tomava conta, não desmerecendo ele, mas muito preguiçoso do meu gosto, e eu sou meio assim, dinâmico. Aquelas caixas, aqueles negócios, tudo empacotado. Com uma semana eu organizei todinho o estoque. Eu lembro o nome do meu patrão até hoje, Abraão Salles Neto. Quando ele entrou naquela sala, que ele viu aquilo ali, ele falou assim: eu não acredito. Como é que você fez isso aqui? Eu falei: só organizei. Eu falei: rapaz, aqui não tinha espaço nem para... Eu saí, eu estava dormindo na hora do almoço, meus amados, no meu horário de almoço, no ar-condicionado, porque eu fazia tudo com agilidade, sobrava tempo. Aí teve uma discussão lá com a menina, e eu peguei e distratei ela. Ela pegou e foi até o chefe. Ele, com toda razão, me mandou embora. Passou 3 meses. 8 pessoas passaram pelo serviço que eu fiz, não ficaram. Ele foi bater lá no salão do meu pai, falar para o meu pai assim: Harry, chama o Robson, pelo amor de Deus, porque ninguém consegue organizar aquele trem lá. Voltei a trabalhar lá. Aí eu trabalhei mais 2 meses, aí eu fiz a minha parte, falei: agora eu vou pedir a conta. Aí eu fui ser cabeleireiro também, né? Não tinha nada a ver, não desonrei não, tá? Aí meu pai tinha feito uma outra proposta, eu fui trabalhar para ele. Mas por que eu fui lembrado depois de tanto tempo? Por que eu fui lembrado depois de tanto tempo? Porque eu fiz bem. Seja assim. Deus nunca esquece do que você faz. Tudo que você faz para Deus, Deus não esquece. Ninguém fica devendo nada para Deus. Então, mas se nós procedemos dessa forma, nós vamos trabalhar bem no meio do trabalho, lá fora, na nossa família, na igreja. Então teremos melhor participação, seremos mais usados por Deus, e com certeza isso vai agradar ao coração de Deus.
Então eu quero encerrar dizendo que, sem dúvida, pelo nosso bom exemplo de amor, respeito, honra, humildade e dedicação para com os compromissos que nos é dado, com os mandamentos que Deus nos deu, com o trato com os nossos irmãos, certamente muito mais pessoas decidirão por seguir a Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Embasado aonde, pastor, que o senhor tira essa o senhor tira essa convicção? Atos, a igreja de Atos, eles vendiam tudo e depositavam aos pés do profeta. Me interessante, apóstolo, que o Senhor disse para os discípulos, né? Aquele que deixar receberá 100 vezes mais. Aí os discípulos: Senhor, mas nós deixamos tudo. Como nós vamos receber 100 vezes mais nessa terra? Aí eu vou para a igreja de Atos. As pessoas vendiam as coisas e levavam para quem? Para os apóstolos. Eles não tinham nada e tinham tudo. Cada pessoa lá, eles vendiam as suas propriedades, vendiam tudo que tinha voluntariamente e depositavam nos pés dos apóstolos. E era para quem? Para a igreja? Não, era para os apóstolos. E ao testemunho daquele povo, a comunhão daquele povo, a cumplicidade daquele povo, o respeito daquele povo, a honra daquele povo, a palavra de Deus diz: e acrescentava o Senhor a cada dia aqueles que haveriam de ser salvos. O amor produz respeito, e respeito produz discípulos. Aí eu pergunto para você: quantas pessoas têm vindo a Jesus através de você? Que é isso, pastor? É o Espírito Santo que convence. Mas é através do que ele vê em você, é através do que você é, não aqui na igreja, lá fora, que as pessoas vão querer ser como você. As pessoas viam aquele povo adorando ao Senhor com cumplicidade, com amor, com dedicação, no partir do pão, debaixo da ordem dos apóstolos, dos profetas, e também de casa em casa. E eles diziam: nós vamos estar lá também. E esse enviar, que Deus enviava aqueles que haveriam de ser salvos, era o Espírito Santo de Deus tocando. Deus não falava assim: ei, você vai, ei, você vai, ei, você vai, ei, você vai, você vai. Não era Deus falando assim. Porque quando a gente lê, dá a impressão que Deus mandava as pessoas: vai lá, você para ser salvo lá. Não, o Espírito Santo que estava nas pessoas, o mover de Deus na vida daquelas pessoas, o respeito, a honra, as pessoas viam aquilo, e o Espírito Santo tocava no coração das outras, e aqueles que vinham até ele, eram aqueles que haviam de ser salvos. E para esses, Jesus diz: todo aquele que o Pai enviar a mim, eu não abro mão dele. Aí eu pergunto para você: por que ele não abre mão dele, de você? Porque ele quer te honrar. E ele disse assim: e aquele que permanecer firme até o fim, assentar-se-á comigo à minha destra, como eu assentei à destra do meu Pai. Isso é honra. Isto é honra. Não precisa ter medo, porque quem tem respeito não precisa ter medo. Davi não tinha medo de Saul, ele tinha respeito. José não tinha medo de Faraó, ele tinha respeito. Portanto, tenha você amor e respeito por Jesus, para nunca ter medo de Deus. Tenha amor e respeito por Jesus, e você nunca vai ter medo de Deus. Pastor Jonas, será que eu vou ficar sem emprego? Será que Deus está me castigando? Essa doença é para minha morte? A pandemia, todo crente vai morrer. Quando eu aprendo a respeitar, quando eu aprendo a amar a Jesus, eu não tenho medo do que Deus possa fazer. Aí eu posso bater no peito e falar igual Paulo falou:
O viver é Cristo e o morrer é lucro. É lucro. Portanto, Romanos 3:7, 13:17. Coloca lá para mim, filho, por favor. Romanos 13:7. Quero encerrar com esse versículo, principalmente a parte última dele. Está dividido em 1, 2, 3, 4, a quinta parte dele. Dai a cada um o que lhe é devido, primeira parte. A que tributo, tributo, segunda parte. A que imposto, imposto, terceira parte. A que temor, temor, a quarta parte. Eu quero encerrar com a quinta parte dele. A quem honra, honra. Humildade e honra precederá a nossa glória. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Honra, porque é o primeiro mandamento com promessa. Honra, e você será honrado para a glória de Deus.